Boa tarde, Chat Bálsamo, boa tarde, Rancho Queimado, boa tarde, amigo internauta. Estamos aqui reunidos neste programa gravado, não é ao vivo, para fazer uma coisa um pouquinho diferente. Para confessar a verdade para vocês, eu estou extremamente nervosa de fazer. Eu não costumo fazer essas coisas presenciais, não. Mas hoje a gente está nos estúdios do YouTube, em Brasília, dentro do Mané Garrincha. É um negócio incrível, vocês não têm ideia. Eu vim aqui para Brasília, convidada pelo YouTube e pelo Redes Cordiais, para a gente fazer todo um rolê aqui, encontrar um monte de gente. A gente vai falar sobre isso. Mas hoje eu estou fazendo também uma outra coisa que eu não estou acostumada a fazer, e me perdoem. Eu acho que eu vou ser muito ruim nisso, mas é isso, estamos aqui, vamos fazer. Eu estou com uma convidada presencial, que eu já entrevistei online, remotamente, de meias. E hoje, Maíra, eu pus meus calçados aqui para ver você. É uma emoção. Eu tinha muita vontade de te conhecer pessoalmente, já conhecia da internet. Estou muito feliz que você está aqui. E vamos fazer essa conversa de verdade. Vamos! Ai, muito obrigada por você me receber aqui nos estúdios do YouTube. E, gente, eu preciso falar que é muito recíproco, tá? É muito recíproco. Eu amo muito Meteoro. Sou Meteoro Girl. E, pra mim, é um prazer estar aqui com você. Se você veio do Nunca Te Pedi Nada... Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá, gente? Por favor. Por favor, Maíra, fala. Eu apresentei Maíra e não apresentei direito, né? Maíra Medeiros, Nunca Te Pedi Nada. Fala um pouquinho do seu canal para quem eventualmente não conhecer. O que eu acho que é impossível alguém não conhecer seu canal a essa altura do campeonato. Eu falo sobre o Meteoro a mesma coisa, que é impossível ninguém conhecer. Mas sempre tem alguém, né, por aí nessa vida de meu Deus que não percebeu as coisas legais da vida. O meu canal se chama Nunca Te Pedi Nada. É um canal onde eu falo sobre diversas coisas. E eu brinco que eu falo que é sobre como o ser humano vive a vida nesse mundo de meu Deus. Isso é muito amplo? Sim, muito amplo, mas é bem da verdade, assim. Então tem coisas muito diversas lá. Tem desde vídeo de análise de, sei lá, do BBB, até vlog de viagem. Enfim, o canal tem 10 anos, então tive já muitas fases de conteúdos diferentes. E se você der uma investigada lá, talvez você goste de alguma coisa. E eu sei que você tá aqui só porque você quer. Então, se você quiser passar lá para me conhecer também, eu vou estar lá na porta do canal te recebendo e falando assim, pode entrar. Vai ser muito legal. Eu tô muito feliz de estar aqui também. Para mim foi assim... o ápice saber que você estaria aqui. E foi uma das coisas que eu falei assim, claro que eu tenho que ir, meu amor. Não vou deixar esse momento. Então, eu queria conversar sobre essa experiência com você, né? A nossa conversa completamente não estruturada aqui, para falar um pouco sobre essa experiência que a gente teve aqui em Brasília. Eu sei, foi um rolê muito louco, né? Enfim, não sei como definir esse rolê, mas foi uma experiência que proporcionou a gente a chance de conversar com algumas autoridades e conhecer alguns funcionamentos dos poderes que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? Me fala um pouquinho do geral da experiência, depois a gente quebra os pedacinhos dela aí. Tá, eu vou explicar primeiro como é o meu perfil de pessoa em relação à política, né? Eu já fui uma pessoa muito mais inteirada. Porém, todavia, entretanto, o governo anterior, quanto mais eu me inteirava, mais eu queria deixar de existir. Aí eu falei assim, acho que é melhor eu não me inteirar muito tanto assim, mas não. Então, de lá pra cá, eu me afastei um pouco sobre também, eu acho que eu relaxei mais, assim, também. Eu acho que, tipo, já tá... acho que as coisas já estão bem encaminhadas. Então, eu confesso para você que eu não estava assim inteirada sobre todas as coisas e etc e tal. E estar aqui me deu vontade de me inteirar de tudo aquilo que eu não me inteirei. Entendeu? Foi uma parada muito da hora, porque você vê como as coisas funcionam. Sabe quando você não assiste o filme, mas você assiste o documentário de backstage do filme, do behind the scenes? E aí você fica curiosa para ver o filme? Eu tô saindo de Brasília desse jeito. Que o pouco que eu sei das pessoas que a gente encontrou, eu me surpreendi 800 mil vezes mais, entendeu? E, tipo, a minha vontade agora é de pesquisar muito mais, ler muito mais... pegar vários outros vídeos do Meteoro que eu passei e não vi, porque eu falei assim, tô com medo disso me dar gatilho, gente. Apesar de que eu preciso muito falar uma coisa. Você não faz ideia de como o Meteoro é um baita filtro, foi um baita filtro político pra minha saúde mental, assim.
quando eu tinha curiosidade para saber de alguma coisa, CPI, etc., alguma coisa chamou minha atenção, eu me informo no Meteoro. Porque eu sinto que dá uma filtrada, eu recebo a informação de um jeito bem mais... Calma, cara, você não vai morrer, sabe? Então, eu preciso muito agradecer você por você ter esse canal, amiga, porque é uma das melhores coisas. E tá aqui com você também, e é muito legal, porque a Ana, gente, ela sempre me ajuda, fala assim, menina, como que é o nome daqui mesmo onde a gente tá? O que é aqui mesmo que faz? O que os homens aqui estão fazendo? Ela sabe tudo, essa maravilhosa, e vem com fun facts e coisas legais, assim. Você foi um tempero a mais aqui nesse rolê, foi ótimo. Ai, que legal. Eu acho que ali do nosso rolê, talvez eu fosse a mais cracuda de notícias, pois jornalista, né, e na área da política, enfim. Não só da política, mas nessa área. Então, assim, tinha muita coisa que isso aqui eu conheço, isso aqui assim, né. Mas eu acho que era um pouco também parte desse rolê mesmo, né, trazer pessoas que trabalham com internet para se aproximar ali dessas questões, assim. E eu super não julgo quando você diz assim, eu me afastei dessa coisa, né, às vezes da política, às vezes das notícias, né, do dia a dia e tal. Isso é super normal, porque a gente está acostumado mesmo a receber uma cacetada e não ter uma relação empática com a notícia. Isso é muito do que a gente procura trazer, sabe? A notícia está sendo falada aqui por um humano que vai te ajudar a interpretar, a entender, né? Isso eu percebi muito na CPI da Covid. Totalmente. Só uma aba que eu preciso abrir aqui sobre a CPI do Covid. O isolamento social, a Covid, cagou com a cabeça de todo mundo. Com a minha não ia ser diferente. E quando chegou a hora da CPI da Covid, eu só conseguia ver pelo Meteoro. Eu não conseguia ver em nenhum outro lugar. Só o Meteoro que eu conseguia, tipo assim, cara, eu vou assistir porque... E inclusive, eu acho que eu até cheguei a mandar uma mensagem pra vocês, um comentário, uma mensagem no WhatsApp, não sei. Eu entrei em comunicação agradecendo e perguntando, mas vocês estão bem? Porque, assim, eu me preocupo. Se eu não respondi é porque a gente não tava, tá? Porque não, a gente não tava. Porque, gente, olha, vocês se sacrificaram pelo bem-estar de muitos brasileiros ali, viu? Com a cobertura da CPI da Covid. Mas, olha, muita gente fala assim, vocês fizeram companhia pra gente durante... Eu falo, não, é o contrário, gente. Vocês não têm noção. Vocês estavam me fazendo companhia, assim. Sim. Eu entrava lá e via o chat, via as pessoas. Aquilo me fazia bem, né? E eu sentia que eu estava fazendo alguma coisa, sabe? Não estava só parada vendo o mundo desabar. Sim. E era um período muito tenso, assim, pessoalmente pra gente. E poder fazer aquilo me ajudou muito também. E eu achava muito legal que muitas vezes no chat as pessoas vinham e diziam assim... às vezes eu tô vendo um depoimento, né? Ou vendo algum senador, alguém falar... E eu não sei como interpretar, eu não estou entendendo o que ele quer dizer com aquilo. E aí eu olho para as caras que a Ana faz. E eu tenho incontinência facial, eu não consigo não reagir às coisas. Então eu reagia muito, assim, eu descobri que, isso é uma coisa que eu posso usar, né? Sim. Às vezes, né, com raiva, às vezes também com confusão, porque tem uns ali que vamos combinar. Às vezes eu estava entendendo, né? E aí a pessoa se via nesse espelho, assim, e falava, tem um outro humano ouvindo isso daqui, e eu posso me identificar com essas reações, e não necessariamente copiar a sensação, sentir a mesma coisa, mas eu consigo dialogar com a sensação, para além do sentido né, mais duro das palavras, me relacionar com essa sensação. E isso eu acho muito legal dentro do jornalismo, que é uma coisa que se explora muito pouco. Né? A gente acha, muitas vezes, que só passar os fatos basta, e não basta. Sim, com uma cara de poker face e fingir que boa é uma noite. máquina, né? Exato. Eu devia ter começado assim hoje. Boa noite. Mas eu, infelizmente, não sou um homem branco de gravata. Nossa, várias vezes a gente faz essa lamentação, né? Poxa. Acontece. Mas, enfim, voltando pro rolê, eu não lembro mais onde que a gente estava indo na história do rolê.
Tava no começo. Tava no começo, assim, né? Então a coisa eu ia contar um negócio. Aí, ó, a pessoa vem entrevistar e fica. É porque a gente. Eu não, amiga, para com isso de entrevistar. Tá, a vida é isso, é um bate-papo. Aqueles negócios, é um podcast, é uma mesa de bar. Eu não aguento mais a mesa de bar, gente. Não, se eu tira desse bar. Se eu chegar numa mesa de bar e as pessoas começarem a ter as conversas que estão sendo tidas nos podcasts, eu me retiro desta mesa de bar. Eu me embriago, querida. Eu fico, mas eu fico pra beber. E eu vou beber muito. Eu vou começar a responder assim, quando eu falo, não, esse podcast é como uma mesa de bar. Eu vou falar, e é por isso que eu bebo. Nossa, a melhor resposta vai ser. Enfim. Então tá. Mas eu ia falar isso. Essa coisa da política muitas vezes afasta as pessoas. Uhum. Eu tenho uma confissão para fazer. E eu já fui cobrada por isso por pessoas que me conheciam na faculdade. Que falavam o seguinte, eu na faculdade fiz faculdade de jornalismo e publicidade. Eu não conto muito isso para as pessoas. Você fez faculdade das duas? Eu fiz as duas. É porque é o mesmo curso, o comecinho com habilitação é igual, diferente. né? Daí eu fiquei para fazer publicidade, porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida, e no final fui pro cinema, que era outra coisa. Muito que bem. Aí, mas enfim, uma coisa que eu falava muito na faculdade de jornalismo, eu faço de tudo, mas eu não vou trabalhar com política. Olha lá. A vida é uma grande pagação da própria língua, né? Total. E hoje eu amo trabalhar com política. Tem uma coisa muito eletrizante, assim, nisso, sabe? De entender que a política não é só... homens brancos de terno decidindo as coisas. É muito disso também. Mas é entender como é que as coisas vêm a ser assim, e a dialogar, e a questionar, e pensar nas coisas que são importantes da vida. E aí, quando você percebe isso, a política passa a ser muito mais interessante. E é assim que eu me sinto neste momento. Porque conversar com um monte de gente importante, um monte de autoridade política aqui do Brasil, fez com que eu tirasse um pouco da sensação de, gente, nada mais pode ser feito. Uhum. Já está tudo entregue ao destino, que venha o meteoro, não o Brasil... que venha um meteoro que matou os dinossauros e nos mate. Porque era esse um pouco do sentimento que eu tinha, entendeu? Uhum. E aí, quando a gente começa a conversar com essas pessoas, e pelo menos, se não foi de coração, muitos fingiram muito bem, porque pareciam muito interessados no que a gente tinha a falar. Sabe fazer isso. Sim, por isso que eu falei, né? Sempre há a possibilidade da pessoa saber fingir muito bem. Mas parecia que as pessoas estavam realmente interessadas sobre os nossos pontos de vista, porque foram muitos criadores de conteúdos diferentes, né? Então, tipo, eu falo de tudo um pouco, ou muito, ainda não sei. Tipo, jornalista que fala sobre política e cultura em geral, assim, do Brasil. Tinha professora, tinha médico, tinha o Mundo Bita, velho. O Mundo Bita tava aqui, saca? Então, conteúdo para criança, conteúdo para adulto, conteúdo de ciência, de tudo. Tudo. Foi tipo assim, uma coisa muito... Era como se muitos nichos pudessem dar um feedback para essas pessoas sobre como é a vida desses nichos na internet. Uhum. E aí, eu senti que isso foi uma coisa muito maravilhosa. Eles demonstraram interesse em saber mais, em entender mais. E isso, para mim, foi tipo... Deu um refresh, assim, saca? Eu até falei pra você ontem, falei assim, cara, a minha vontade que eu tenho é de sair daqui e voltar a fazer vídeos em que eu falo sobre pensamentos e coisas que eu acho sobre a política, etc. Porque me renovou, assim, de fato, assim. Me deu muita esperança, me senti vista, me senti ouvida. Menina, um babado. Eu recomendo que todo mundo venha aqui e invada o Senado. Mentira! Não, pelo amor de Deus! Brincadeira, gente. Foi só uma brincadeira de péssimo gosto. Não, mas pode vir conhecer. Verdade. Isso é uma coisa que nem sempre as pessoas sabem, né? Que elas podem vir. Aquele rolê, né, que a gente fez, que as pessoas podem fazer. O rolê completo ainda, né? Que a gente só fez metadinha. Então, vamos começar pelo final aí, né? A gente fez um passeio ali pelo Congresso, né? Pela Câmara e pelo Senado. Conhecemos, inclusive, o serviço, né? De tour pela Câmara e pelo Senado, que eu não sabia nem que existia.
né? A gente conheceu muitas ações ali deles que a gente não fica sabendo, porque a gente pensa muito, né, no Congresso como as sessões e os políticos, enfim, senadores e deputados e tal, mas não pensa também, tem toda uma galera que trabalha ali, uma série de programas, né, que fazem de tudo. Tinha até filme 360 que fez todo mundo chorar. Sim. Emocionantíssimo, inclusive. Achei que era porque eu tava menstruada. Aí eu descobri que não, que mais pessoas choraram. Ou tava todo mundo Talvez todo mundo tinha útero ali, gente. Porque realmente era um filme 360, né, para ver com óculos de realidade virtual. Sim. Ali, sobre o Abdias do Nascimento, que é, enfim, é artista, político, ativista, tudo, né? E tem uma trajetória muito legal. E, pô, ter esse contato e saber que esse material foi produzido dentro do Senado... É um sabor. É um sabor, isso. Mas, além disso, teve ali... A gente teve vários encontros com aquela coisa, vamos encontrar autoridades, né? Sim. Meu Deus, que roupa eu uso, como eu me comporto. E é engraçado isso, né? Porque tem toda uma coisa de um protocolo que as pessoas imaginam e, ao mesmo tempo, elas fazem acontecer. E que nem sempre é assim. Claro, existem protocolos, mas esses encontros foram muito mais uma coisa, assim, da gente falar sobre o que a gente faz, né? E falar sobre o que é o trabalho na internet. E essa galera ouvir, né? Sim. E eu tava muito preocupada, assim, quando eu fui chamada. Eu tenho um pouco a síndrome da pergunta idiota. Eu morro de medo de fazer uma pergunta idiota. Eu também tenho, e eu faço isso da vida. Exatamente, amiga. Eu me privo de tanta coisa pensando assim, nossa, será que essa é uma pergunta idiota? Mas mesmo que não seja uma pergunta, enfim. Que eu acho que é muito um rolê de quem já fez pergunta idiota na infância com algum professor, sabe? E o que o professor fala, não acredito que é isso que você quer saber. Eu não sei se nos outros lugares eles têm esse costume, mas no Paraná, esse é o momento que eles fazem. A turma inteira faz. Exatamente. E eu com essa síndrome, né? Esse medo. Eu falava assim, caceta, o que eu vou perguntar? E, ao mesmo tempo, eu tenho um outro problema, que é, assim, aberto para perguntas, alguém quer falar alguma coisa, eu sempre quero. Ah, que bom, porque eu sempre nesse quero. Momento, minha cabeça fica em branco. Sim, e aí o que acontece? É geminiana, né? Um lado quer falar, o outro tem medo. E aí eu fico assim, alguém fala, pelo amor de Deus, a primeira vez, para ver se eu me empolgo e falo também. Então, e eu me senti bem para falar, para fazer coisas. Fiz um pedido pro Barroso, falei pro Barroso cantar, gente. Ele não aceitou, infelizmente. Não. Ele não mas é que eu dei também uma segunda opção. Me falaram que eu não deveria ter dado a segunda opção. Eu pedi frases que ele gostava, né? Tipo, frases de música. Você deu uma saída para ele. Eu achei que foi gentil da sua parte. Muito obrigada, amiga. No entanto, você deu uma escapatória para ele. Acontece várias vezes. Eu vou ser gentil e aí eu não tenho aquilo que eu quero. Lição para a vida, inclusive. Mas eu amei muito, assim. Inclusive, a gente pode pular pro rolê do Barroso? Sim, vamos, porque eu acho que talvez tenha sido de maior impacto. Com certeza, para mim foi de maior impacto. Eu achei que tinha sido a visita ao Ministério da Fazenda, que foi muito legal. Mas tá ali com o Barroso e tinha uma plateia. E a gente foi lá no Conselho Nacional de Justiça, tinha mimos personalizados, meu amor. Não, o CNJ fez uma recepção muito, muito legal, assim, pra gente. Realmente personalizado, né? Deu pra ver que eles estavam muito felizes de receber pessoas lá e poder falar do trabalho deles. Inclusive, sem querer te cortar, já te cortando, perdão. Eu e a Ana, a gente estava conversando e a gente foi abordada por um funcionário, um fotógrafo, em que ele, tipo, simplesmente debulhou altos elogios sobre trabalhar no CNJ. E aquilo ali, pra mim, pode parecer uma coisa muito idiota, mas aquilo ali, pra mim, foi tipo um validador tão sincero, saca? Porque, porra, aquele cara não tá sendo pago pra falar aquilo pros visitantes, né? E ele tava falando muito de boa. Ele tava, tipo, contando as histórias de como ele chegou, há quantos anos ele tava trabalhando lá. E, pra gente que é criador de conteúdo... E aí, às vezes, eu penso, nossa, se você fosse jornalista numa mídia tradicional, talvez você ia perder essas coisas maravilhosas da vida. Pra gente que cria conteúdo...
é um viés, é uma visão um pouco diferente da mesma coisa, saca? E isso pra mim foi muito foda lá na hora. Eu achei muito fofo, cara. E pra mim o CNJ foi tipo assim, tudo foi muito, muito incrível, muito intenso, mas lá eu me senti muito vista, cara. Tinha o quadrinho pra gente escrever o que era justiça pra gente. O que você escreveu? Você lembra? Nossa, eu escrevi um texto. As pessoas todas colocaram tópicos, eu fiz uma frase, mas era alguma coisa como escuta, cuidado com todo mundo, especialmente com aqueles que mais precisam, porque eu tenho uma bandeira específica do cuidado com crianças e adolescentes, com aqueles que são mais vulneráveis, enfim. Então, eu estava muito com isso na cabeça na hora, então foi por aí que eu fui. Eu também escrevi uma coisa meio assim, mas em tópicos, porque eu não sou jornalista, não consegui domar minhas emoções e transformar numa frase. Mas, enfim, eles tiveram, né, esse cuidado, assim. Deu para ver que eles estavam muito interessados na visita, né, ao ponto de preparar um material específico para isso. E aí a gente teve a conversa com o ministro Barroso, que foi uma conversa super próxima, né? Também, de ouvir quem nós somos, o que a gente faz, e pensar sobre isso. E veja, calhou, não foi por isso que a gente veio, né? Porque esse encontro já estava programado há meses, há muito tempo, enfim, essas coisas dão muito trabalho, né? Então, o pessoal do YouTube do Redes Cordiais já tinha combinado isso há muito tempo. Mas calhou da gente chegar em Brasília justamente quando está tendo a votação no STF, que trata sobre, é um caso específico, né, mas é assim que a coisa funciona, que trata sobre a questão do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Sim. Né? 19, e daí a gente fala muito do artigo 19, o Barroso mesmo já trouxe o 21 junto, né? Mas é a questão sobre a responsabilização das redes sociais e dos publicadores de conteúdo pelos conteúdos publicados. A gente estava conversando agora há pouco na conversa pro Nunca Te Pedi Nada sobre a regulamentação da profissão de influencer. Eu sei que vai parecer... Só de falar isso, regulamentação da profissão de influencer, já tem 20 mãos erguendo nos comentários, assim, eu tenho questões a falar. Vamos ver o vídeo no canal da Maíra, mas só se vocês quiserem. Por favor, queiram. Mas, enfim, no meio dessa discussão, né, a gente chegar ali e falar sobre o que é o trabalho na internet é muito interessante. Aí ele pode apresentar pra gente, né, o voto dele, né, enfim. O que você achou da conversa com o Barroso? Cara, eu achei, assim, extremamente uma conversa muito frutífera, não sei como posso falar isso, porque foi um lance em que ele começou a falar sobre tópicos que são tópicos que, pra mim, são as coisas que me tiram mais a esperança de que tudo vai acabar bem, sabe? E ouvir ele falando sobre, por exemplo, para além do posicionamento dele, né, sobre o artigo 19, ele falando do artigo 21 também, ele falou sobre a descriminalização do aborto, ele falou sobre cotas raciais, sobre medidas de proteção de criança e adolescente. Eu já estou confundindo as pautas, não sei. Está confundindo com teve esses assuntos na fala da Adriana Cruz, que é secretária-geral do CNJ. Sim. A fala dela foi fantástica também. Adorei a doutora Adriana. Tá vendo porque é bom ter uma jornalista, gente? Pra mim já foi um bololô todo. E eu achei ele muito humano. Eu vou falar pra você que o que mais me coisocou aqui foi a humanidade dele. Tipo assim, até um pouco informal, poderia dizer assim. Porque, assim, eu já tinha ali, já sabia que ele era uma pessoa que tinha posicionamentos legais e tal, que combinavam com os meus posicionamentos. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não tenho essa profundidade para saber. Porque, às vezes, a política, para mim, o que é mais difícil é... A pessoa fala uma coisa que eu concordo, aí eu falo assim, nossa, nessa pessoa eu posso confiar. Não, Página 2, fala uma coisa que, tipo, meu Deus, me atropelou aqui, jamais vou falar isso. E o Barroso, ele se mostrou, assim, uma pessoa muito humana nas ponderações dele e tal. Para mim, foi o ápice, assim, para falar o bem da verdade. Foi esse rolê, assim. Foi muito... Ai, na verdade, tudo foi o ápice. Ali foi muito interessante mesmo, porque a gente espera, né? Você vai encontrar um ministro do Supremo,
né? Você espera que seja uma coisa assim muito protocolar, muito rígida, muito formal, e ali eles fizeram questão, né, como importa a forma como você senta as pessoas numa sala, né, também, fizeram questão de colocar a gente numa posição em que essa conversa mais informal poderia acontecer. E aí isso que foi interessante também, né? Muito. A gente estava conversando também no nosso papo anterior ali sobre eu falei da humanização do jornalista. E isso é uma coisa que a gente também não considera todas as outras humanizações. A humanização também do ministro do Supremo, sim, entende? Sim. É uma pessoa, isso pro bem ou pro mal. Mas isso vale para tudo, né? São pessoas com suas subjetividades, com suas personalidades, com suas características, né? Super. E eles também, tanto o Barroso quanto a Adriana, eles abriram um pouco sobre os processos que eles têm ali para tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Que foi uma pergunta que fizeram, que é tipo, como você está sempre a par de tudo, sabendo de tudo e etc. E isso é uma pergunta que sempre estava na minha cabeça, mas eu jamais tinha pensado em perguntar, porque na minha cabeça eu faço aquela idealização meio que sobrenatural, não humana de algumas profissões, entendeu? Tipo, essa pessoa tem que saber tudo. Dane-se como ela vai saber, eu sei lá, ela tem que saber tudo. Então, eles também trazerem os processos, assim, tipo, e falar como é que ele faz para se preparar, para julgar alguma coisa, para falar alguma coisa, isso para mim foi muito acolhedor também. É meio que você saber que ninguém vai saber tudo, tá, querida? Tipo, ninguém vai... É uma máquina, uma enciclopédia Barça. Enfim, nem sei se existe enciclopédia, vocês não vão saber o que é enciclopédia Barça, deixa pra lá, vamos continuar, amiga. Mas, enfim, ninguém precisa saber de tudo. Saiu uma ruga aqui agora. Mas, enfim, a conversa ali também, né, como a gente falou, teve a Adriana da Cruz, que é secretária-geral do CNJ, falando um pouco sobre a atuação também do CNJ. E é uma coisa assim, eu não sei se você já conhecia, assim, eu conheci um pouco do trabalho do CNJ, que é talvez a face mais conhecida, que é a função de avaliar o trabalho dos juízes, né? Então, se tem uma reclamação sobre um juiz, vai para o CNJ. E é uma função muito importante, porque voltando para a questão da humanização do juiz, o juiz tem uma posição, não é muito simples dizer que é uma posição de poder perante a sociedade, mas é uma posição muito delicada, né? Sim. Porque tem um peso, eu não sei, né, se todas essas pessoas que têm essa função pensam sobre isso, mas é o peso do cacete que você tem na vida das pessoas, Sim. né? E a função do CNJ é avaliar isso também, então é uma função muito importante, mas além disso, o CNJ tem uma série de outras ações. Sim. Né? Uma das citadas ali pela Adriana é uma que eu conheço bem, que é julgamento com perspectiva de gênero, né? Que é uma recomendação do CNJ, claro que nem sempre é seguida, tá? Pelo judiciário, né? nas suas pontas, mas é uma recomendação para quando você vai fazer um julgamento, você trabalhar com a perspectiva, né, de que existe uma diferença de tratamento na nossa sociedade entre os gêneros. Exatamente. E foi muito legal ouvir a Adriana também, né? Foi muito incrível. Eu acho que ela foi assim... O Barroso foi o bolo, ela foi a cereja, saca? Tipo, porque ela finalizou, assim, o papo, o Barroso teve que sair logo. Só pra falar uma coisa dele também, que acabei de lembrar, que foi muito bom ouvir também, é sobre saber que... Porque na minha cabeça é quando você tem a função que ele tem ali... Você vai tomar uma decisão em que todo mundo vai gostar da sua decisão. E ele fala, não, tomar decisões é você saber que você vai agradar uma parcela de pessoas e as outras pessoas não vão gostar de nada. E um papo também que a Adriana falou, que também me tocou muito, foi sobre essa perspectiva de gênero, que eu jamais imaginaria que existiria esse tipo de recomendação. E quando ela fala isso, eu penso... Cara, que bom que tem alguém que tá pensando nisso e tá aqui, né? Tá aqui nesse lugar de Brasília. E saber que ela e ele estão, assim, num lugar onde tem tanta... Não é que tem tanta influência, mas que
Sabe quando você pensa numa coisa, você fala assim, não, imagina, ninguém deve estar olhando pra isso. Quem é que vai ver isso? Quem é que vai falar, não, isso não é assim? Você saber que ali tem essas pessoas, me passou uma paz, sinceramente falando, me deu um sentimento de paz muito grande. E tanto é que eu acho que por isso mesmo também tinha uma plateia, não sei, cara, foi tudo, né? Eu nem sei quem são as pessoas da plateia, só espero que elas tenham gostado. Igual eu. Essa foi a parte que foi mais surpreendente para mim do rolê. Onde a gente ia, tinha muita gente. Eu fiquei um pouco chocada, eu confesso, assim, porque, né, a gente é meio bichinho do mato, assim, eu moro em Curitiba, é uma cidade pequena e tal. Então não tem muito essa coisa. Aí a gente andava, é um grupo de pessoas com canais, né, que tem um certo número aí de gente, né? Então, onde a gente ia, tinha... E também é um evento dentro das instituições, um grupo de youtubers, né, andando ali pelo negócio. Então, tinha muita gente filmando. Eu não faço a menor ideia. Para onde foram essas imagens? Menor ideia. Eu queria muito, muito saber. Então, se você estava lá, me filmou, por favor, mande para mim, que eu vou odiar completamente sua imagem. Mas é um problema meu, tá? Não é seu, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Inclusive, a hora que a gente foi entrar ali, estavam chamando a gente... a gente teve um... Sim, fala. Isso, não, será que eu conto a história? De que parte? A história do meu sonho. Vou contar. Ai, conta. Vou contar, depois eu faço subjetivo, outro vídeo sobre amiga. isso, vou contar. Então, o negócio foi assim. A gente tinha um encontro com... E aí, o pessoal do Meteoro vai entender muito rapidamente o que isso significa. Cheguei aqui, tinha vários encontros com autoridades, tal. O que tem na programação? Vamos encontrar Davi Alcolumbre e Hugo Motta. Quem me conhece do Meteoro, quem me conhece sabe, a cara que eu fiz a hora que me falaram isso. Falei, né? Davi Alcolumbre e Hugo Motta não são exatamente figuras que são, assim, muito populares, né, nas nossas abordagens, populares, assim, no sentido de amados, adorados. Não, né, certamente. Então, eu falei, puxa, isso pode ser que isso seja um pouco incômodo. Mas, para mim, existe um outro motivo muito pessoal que eu ia dizer que eu nunca contei, mas eu contei nos meus stories do Instagram. O ano era 2015 e eu não trabalhava com político o dia inteiro. Não era cracuda de notícia, tá? Como eu sou agora, eu admito. Mas estava lá, dormindo, e eu acordei de madrugada com a seguinte frase na cabeça depois de um sonho. Eu não lembro o sonho, eu lembro da frase. Cuidado com o Davi Alcolumbre. Eu guardei essa frase para mim e falei, pô, nossa, por que eu fui pensar nesta pessoa nesse momento? 10 anos depois... 10 anos depois, eu não tinha nem me tocado. 10 anos depois, eu chego aqui e falo, você vai encontrar o Davi Alcolumbre. Eu falei, ferrou. É agora. Seja lá o que for que este homem vai me fazer, vai ser agora. Meu Deus do céu. Eu tava tensa, né? Vai que isso foi algum aviso, vai acontecer alguma coisa. Eu cheguei, cumprimentei, ele foi um encontro super rápido, né? Eu convidei ele para uma entrevista no Meteoro, eu acho que ele não vai topar. Amiga, se ele topar, vai ser o ápice. Vai ser o ápice. Davi Alcolumbre, eu te desafio no Meteoro fazer uma entrevista comigo, tá? Mas, enfim, e aí a gente conversou lá com ele, no final ele voltou de supetão para a sala e foi uma coisa muito esquisita. Ele disse que ele nunca tinha... Pra gente não dizer que a gente nunca tinha dado nada, que ele nunca tinha dado nada pra gente... Foi uma coisa meio estranha, vamos combinar. Ele botou um potinho de caramelos em cima da mesa. Eu peguei... Não botou, ele fez assim, pra vocês verem. Largou, pau! E foi embora. Foi... eu quero muito analisar isso agora. Tecer vários comentários sobre a postura do Davi Alcolumbre naquele momento, mas dado o aviso do meu sonho, eu acho que é melhor não. Só vou comentar isso, vocês julguem essa ação conforme suas consciências. Só sei que eu peguei um daqueles caramelos que eu, obviamente, não vou comer. Guardarei para sempre com os dizeres, cuidado com Davi Alcolumbre. Exato, fazia um framezinho assim, com caramelinho no meio...
Cuidado. Cuidado. Só não põe o nome, né? Porque deixa só o cuidado com o caramelo ali. É. Olha só, mas eu falei que ela não vai comer esse caramelo, Não, minha não, filha. pra todo mundo que eu contei essa história do caramelo, todo mundo não coma este caramelo, tá? Veja, meus advogados pediram pra eu avisar aqui que eu não estou dizendo que Davi Alcolumbre envenenou o caramelo que ele me deu, tá? Mas pode ser que eu engasgue, pode ser que eu quebre um dente, então por segurança eu não comerei o caramelo de Davi Alcolumbre. Até porque a gente tem um comportamento meio assim, quando você já tem medo de alguma coisa, a gente está mais propício a se lascar com aquela coisa, Exatamente. saca? Então eu acho que, tipo assim, eu também acho que ele não fez nada de errado com o caramelo, não botou em nenhum lugar antes de oferecer, não botou nada antes de oferecer. A não ser, às vezes, uma bad vibe, assim. Então, assim, eu não acho que ele estava bem feliz que entregou lá os caramelos, queria agradar a gente com caramelinho. Mas é aquele lance, né? Às vezes a gente fica tão paranoico que a gente atrai a nossa paranoia. Então, tipo, deixa ele lá, deixa esse caramelo lá. Melhor deixe, né? Sim. Mas foi uma coisa interessante ali também. Ali foi uma coisa um pouco mais para entender como as coisas podem ser muito caóticas, né? Sim, total. E foi meio que uma segurança máxima. Acho que foi o momento que a gente foi mais direcionado, não vai poder não cheguem filmando, não façam isso, não façam aquilo. Fomos para uma salinha antes, né? Todo e foi muito mundo tenso engraçado. pra caramba naquela salinha. Sim, gente, tava todo mundo muito tenso na salinha, todo mundo sentado assim numa salinha de espera com uma televisão que tava passando na TV Senado. E um monte de criadores de conteúdo querendo gravar a TV, falando, estamos no Senado vendo a TV Senado. Só que a gente não podia gravar. E aí tava todo mundo assim, meu Deus, não pode gravar. Aí, gente, chega um prestador de serviço que sai da porta aonde a gente ia entrar. Meu, o silêncio que fez, todo mundo assim, ó. Quando aquela porta abriu. Abriu, todo mundo assim, ó. Aí passa o cara mó de boa, não sei o quê, passando, aí todo mundo. Até falei, moço, não é nada contra você, não. A gente não tá com medo de você, a gente foi pego um pouco de surpresa. É que para chegar ali teve uma série de protocolos. Sim. Primeiro, porque são os dois presidentes das casas ali, né? Tudo bem, tem todo um protocolo. Mas também está acontecendo o encontro dos parlamentares do BRICS, Isso. né? Então a segurança ali nesse momento tá assim, um polvo rosa, né? E a gente, aí eu amo como você sempre traz as coisas mais importantes. Olha o que eu vou falar agora. Eu falei assim, E o nosso crachá do BRICS, que coisa mais linda, gente! Atrás com o selo holográfico, meu, não é? Do Congresso. Super chique, adorei minha Gente, foto no crachá, amei. Eu amei, sério, eu fiquei tão feliz. Mas essa coisa do crachá, tem isso, né, que eu tava te falando. É muito fácil, fácil de entrar, assim, não é fácil. Qualquer um entra, né, pelo amor de Deus. Não é 8 assim. de janeiro, amiga, não é assim. Mas as pessoas não sabem que elas podem vir e falar, e conversar, e solicitar uma visita, enfim, né? Você acha que é só uma autoridade que pode ir lá, assim, e conversar, e não, né? Claro, é muito difícil você encontrar um parlamentar, porque eles estão sempre em milhares de lugares. Mas você pode, sim, ir lá e conversar, enfim, né? Sim. E isso é interessante também. Claro, nessa visita nossa, coisa, né, como a gente falou, estava muito mais acirrada por conta da questão dos BRICS ali. Então, tinha uma camada, umas 20 camadas extras de segurança. Né? Sim. E a gente também, a gente pôde ver um pouquinho, né, desse fórum dos parlamentares ali, tá? O parlamentar da Índia estava apresentando, né, as coisinhas, um vídeo sobre a Índia e tal. E aí falaram lá, vamos receber os influenciadores. Eu achei meio, sabe, formatura, colação de grau? Amiga, assim. eu vou falar que eu amei. Eu amei. Eu me segurei pra não ir ali na beiradinha do mezanino e fazer assim, gente, mas eu dei tchau. E aí eu tava vendo o vídeo que saiu no Instagram do Redes Cordiais. O cara lá da Índia deu tchau de volta. Eu falei, meu Deus, ele
tava dando tchau pra gente. Ele tava super encantado, assim, Tava. porque, né, a tradução deve ter falado ali pra ele, grupo de influenciadores e tal. Ele falou, não, vou agradar essas pessoas aqui, né? E a galera não falava só grupo de influenciadores. Assim, são grandes influenciadores, maiores influenciadores do YouTube. Eu falo assim, gente, meu ego lá pra cima. Eu achei, como eu ia falar, tudo isso muito esquisito, assim, sabe? Aproveita, para de achar esquisito, nossa, aproveita. Me achei influencer aqui, assim. Sabe quando você tá andando com os amigos famosos? Eu me senti assim, eu tô andando com os amigos famosos, assim. Mas aí, você é amiga famosa, no caso? Você já parou pra pensar? Não, eu era tipo a guia turística dos amigos famosos, assim. Olha, aqui tem um painel do Altos Vulcão que é bem legal. Você é a amiga famosa que tava dando mais match com o rolê, amiga, entenda? Eu preciso de falar isso da perspectiva de meus olhos. Que a gente tem outra experiência, assim. Isso pra mim foi muito legal, porque normalmente a experiência que a gente tem como jornalista desses lugares é um pouco diferente. Imagina. Porque você tá indo lá numa outra função, numa outra... É bem diferente do que aconteceu ali. Em geral, as portas não são tão abertas, assim, sabe? Imagino. Você ganhou mimos? Não, nunca como jornalista, não. Aí, isso não, até nem é legal como jornalista ganhar mimos, na verdade. Inclusive é proibido. Não é recomendado. Não ganhamos mimos de autoridades, mas sim dos órgãos, de fato. Né? Ganhei uma Constituição Federal, isso eu preciso dizer. Eu sempre quis ter uma cópia da Constituição Federal e agora eu tenho, estou bem realizada. Sim, e teve... Uma coisa que eu gostei muito do momento lá, a gente ganhou muitos presentes, teve um jogo de eleições, né? Você abriu, você viu? Não cheguei a abrir a caixa, mas é muito interessante. Também, trabalho dos servidores do Senado, né? Que a gente muitas vezes não conhece, não sabe nem que existe esse trabalho. Então, eles têm um programa chamado Jovem Senador. Sim. Eles trabalham com redações de alunos de escolas públicas do país. E aí formam um grupo de jovens que vão lá ter uma experiência, né, na política. E aí eles fizeram esse jogo, né, para trabalhar noções de política e de cidadania com as crianças, né, com os estudantes. E assim, fui professora há um tempão, né? Já te contei ontem que fui professora de inglês um tempão. E eu sou muito uma professora, assim, se alguém não sabe alguma coisa e eu sei, eu vou ser a primeira a falar, eu vou te explicar. Vem aqui que eu vou te explicar. E então eu sou muito assim tocada com esse negócio, em especial com criança, adolescente e tal, e abrir perspectivas novas para as crianças saberem que elas podem ir muito mais do que elas imaginam, que tem um futuro diferente pela frente e tal. E esse rolê do Jovem Senador me chamou muita atenção, primeiro porque eles falaram que a maioria das redações vencedoras são de meninas, né? E nós, pelo menos eu como mulher, na minha escola, eu sempre achava que muito mais meninas faziam um trabalho muito melhor do que eram mais estudiosas, enfim. Só que no mercado de trabalho isso não é reproduzido nem de perto, assim, saca? E nem de longe, de nenhum momento. E daí, esqueci o nome do querido que apresentou o Jovem Senador, mas quem apresentou o Jovem Senador pra gente mostrou foto de uma menina, por exemplo, que teve a sua redação como vencedora, foi passar ali, acho que é uma semana, né, que eles passam. E ela se tornou deputada. Vereadora. Pulei um pouco. Eu já tô vendo o futuro, desculpa. Ela se tornou vereadora. Aí ele contou a história do menino que foi estudar em Harvard, que graças a Deus saiu antes do Trump entrar, já se formou. E contou a história do outro que fez não sei o quê. Essas histórias, assim, são tão ricas, assim, e te dá uma sensação de que existem pessoas que estão fazendo coisas para que o estereótipo homem branco engravatado que toma todas as decisões do país seja mudado, entendeu? Isso seja quebrado. Então, esse também foi um rolê, assim, muito delicioso, assim, sabe? Foi. E por falar, né, também de políticas de equidade de gênero, de raça, achei muito interessante a diretora ali da Casa, do Senado, né? E veja, a gente não tá falando de políticos, né? Porque uma coisa... vocês foram lá apertar a mão, beijar a mão de político. Não. Né? A gente foi conhecer as casas, né? E aí a gente fica sabendo de uma política de
de equidade, né, para servidores também. Sim. Né? Ó, vamos tentar equilibrar aqui o número de servidores dentro da casa, né? Como é que a gente faz para trazer mais pessoas de diferentes raças e também de diferentes gêneros para dentro do quadro de servidores, né? Sim, isso também foi muito legal. Foi muito... Ali naquela... A gente estava na sala, gente, aí eu vou falar minha perspectiva fofoqueira de internet. A gente estava na sala onde teve a CPI das Bets, né? Gente, entrar naquele lugar... Assim, preciso abrir essa aba. Porque o rolê... Aonde rola a CPI, né? E a CPI das Bets foi muito recente e teve, assim, uma avalanche de conteúdo criado por causa da participação da Virgínia, porque ela é uma influenciadora, gente, que tem... Se eu não me engano, 54 milhões de seguidores. Caraca. Então, tipo, nossa, mas só se fala dela. Porque ela tem um número extremamente expressivo e fora de órbita, assim. O bagulho é muito surreal. Então, muitas pessoas fizeram conteúdo sobre aquilo. Tiveram muitas análises. Análise de roupa, análise do jeito que ela senta, análise da maneira com que a galera que estava lá tratou ela. A pessoa que chegou e tirou uma foto, não sei o quê. Então, tá ali foi meio que uma coisa muito... Sei lá, tipo, a Disney política, sabe? Você assiste sempre a Disney na TV Cruz, e aí você vai à Disney em Orlando e parece que você rompeu a quarta barreira do cinema, saca? Foi um pouco disso pra mim. Tanto é que eu fiz uma foto que a Ana até agora não acredita que eu fiz isso, porque... Eu também não. Eu também não. Eu também não. E eu não concordo. A Ana, e você que vai assistir também, você não vai acreditar no que eu fiz, você vai me julgar. Pode me julgar, eu também me julguei, mas eu precisava fazer aquilo. Tem horas que os nossos pensamentos intrusivos ganham. Eu fiz uma foto chupando o microfone, tal qual a Virgínia fez quando confundiu o canudo de seu copo Quencher Stanley. Confundi. Ai, meu Deus, eu sou tão louquinha. Ai, chupei o microfone. Eu fiz isso, eu fiz essa foto, tá maravilhosa. Se você quiser colocar aqui, amiga, eu te forneço a foto com a edição que eu fiz na sua frente, inclusive. Botei o copo. Tá bom, eu vou pôr. Eu prometo que eu vou pedir pro nosso maravilhoso Pulpedita colocar na edição. Sim. E foi isso. Essa foi a parte também que eu tinha que adicionar. Eu só tô adicionando porcaria, amiga. Não. Meus comentários, gente, vocês me perdoem. Não tô informando nada. Não, mas voltando pra essa coisa, assim, né? Engraçado, você entrou naquela sala e pensou CPI das Bets. Eu entrei naquela sala, a primeira coisa que eu perguntei, essa daqui foi uma das salas da CPI da Covid? Porque, né, eu reconheci o painel e tal, eu acho que eu já vi esse painel antes, né? Mas aquelas salas são todas meio parecidas, assim. Entendi. Mas aí, depois eu confirmei que, de fato, aquela sala foi usada e tal, enfim. E aí, pode parecer uma coisa assim, deslumbrada, tá lá vendo a sala. E não é isso. É, de novo, um processo de humanização. Que muitas vezes a gente está acostumado a ver o político, a situação política, a CPI, os julgamentos, a coisa toda né, na televisão, na internet, no noticiário, e você não para pensar não é a palavra isso, mundanidade, no aspecto mundano daqueles lugares, daquelas pessoas, daquelas situações, entende? Sim. O quão pequena é a sala, o quão apertadas são as cadeiras, aliás, pouquíssimo acessíveis. Assim, pouquíssimo, eu diria nada. Nada. Porque nenhuma cadeira dali, da onde a galera senta, elas são todas pregadas no chão. Eu acho que tem um motivo pra isso, Maíra. Não, Datena. Também acho, né? Mas assim, vamos só falar assim, mas nossa, tudo pregado no chão. É bem inacessível mesmo. É bem desconfortável, assim, né? Pra entrar e tal, pra passar, é tudo muito apertado, tudo muito menos glamuroso do que parece, né? Sim. E ao mesmo tempo, coisas que afetam tão profundamente as nossas vidas são decididas ali, em salas comuns, por pessoas comuns. Que, aliás, a gente elege, vocês sabem disso? Você sabe que a gente elege pessoas. Escolhe quem tá lá, né? É assim que funciona, tá? E eu sei que parece muito óbvio dizer isso. Mas é que se você não para pra pensar... Você esquece. E gera essa sensação de que as coisas são como elas são e essas pessoas estão sempre lá e é tudo inacessível, é uma casta, é uma outra coisa. Sim, exato.
E a gente não pode fazer nada para mudar. Bom, mas é isso. O papo tá interessantíssimo. E se deixar, eu e Maíra ficamos conversando aqui por Algumas horas. horas. Isso vai acontecer. Mas realmente foi muito, muito legal. A experiência, e Maíra, de novo, assim, também foi muito legal fazer essa experiência com você. Aí, RT em tudo que você falou. Total. Assim, nossa, você é tudo. Você é uma jornalista inteligentíssima, muito legal. Eu espero que nossos encontros aconteçam cada vez mais, porque é muito legal estar com você em todos os âmbitos, tanto no pessoal quanto no profissional. Poxa. Ai, amiga, obrigada. Não, mas falando bem sério, assim, era um grupo muito, muito divertido, assim, de pessoas muito diversas, de opiniões muito diversas, né? De nichos diversos. E isso também é interessante ali, mas eu fiquei muito satisfeita que você estava lá, assim, porque eu me senti assim como uma pessoa com quem eu me identifico. Isso foi bem legal. E espero que tenha mais desses rolês. E se não tiver, a gente marca os nossos, tá? Por favor. Sim, e espero que também tenham mais rolês aqui no YouTube Estúdio de Brasília. Ai, por favor. Achei ótimo. Agradeço o YouTube pela oportunidade aqui de gravar aqui no estúdio. De novo, é dentro do Mané Garrincha. Você tem noção do quão bonito é isso daqui. Depois eu tiro fotos lá fora. Se puder, porque tá acontecendo atividades lá. E é por isso que nós vamos encerrar essa gravação, porque se deixar, realmente, a gente fica falando até amanhã. Maíra, muito obrigada, de verdade. Obrigada a você por ter me chamado aqui. E Chat Bálsamo, eu sei que vocês não estão aqui comigo neste momento, mas estão no meu coração. Eu tô imaginando, eu fico falando, eu tô sentindo muita falta de ficar rolando chat enquanto tá falando. Eu não sei se esse negócio presencial é pra mim, não. Eu gosto muito da presença do Chat Bálsamo. A gente se vê de volta depois em casa, gente. Beijos. Então, a gente está sendo expulso aqui do Mané Garrincha porque vai ter um show do Gilberto Gil. Então, eu queria dizer, Gilberto Gil está calando o meteoro. Essa é a denúncia nesse momento, tá? Não, brincadeira, vai ter passagem de som e a gente não pode ficar aqui. Primeiro, porque eles vão atrapalhar a gente. Segundo, porque a gente vai atrapalhar eles. Então, infelizmente, temos que terminar essa conversa. Mas é pelo Gilberto Gil, né? Eu acho que é um bom motivo. Tudo bem, né? Não importa, se importa. Não, Gil, me interrompa a qualquer momento.